Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Esse é um novo episódio no Domingo é Dia Útil, aqui no canal do Lanterna Biográfica. E meu nome é Saulo do Bar Barbosa. Hoje nós vamos falar de superação. Tá? Superação. Eu estou aqui um pouco emotivo para começar o dia de hoje e com esse tema, tá? Vou compartilhar com você aqui chaves para você atravessar qualquer tipo de situação desafiadora, tá? E eu estou emocionado porque hoje, 21 de novembro, faz 6 meses exatamente que o meu filho morreu, tá? O meu filho Rudá morreu aos 8 anos de idade, há 6 meses atrás, exatamente 6 meses atrás, no dia 21 de maio desse ano de 2021. E, e foi uma situação bastante difícil, né? Há 6 meses atrás, pensar que estávamos acordando, estávamos brincando aí, sem nenhuma ideia de que seria a última vez, né? Tomamos café da manhã, estávamos fazendo uma viagem, estávamos na casa de amigos, né? E Rudá brincou muito de manhã, né? A manhã toda, como ele sempre fez a vida toda, sempre brincou. E estava brincando com um amiguinho dele, o Rudá tinha 8 anos. Esse amiguinho acho que tinha 5. E eles brincaram bastante, nós almoçamos juntos, todos, né? E depois do almoço, o Rudá saiu para brincar de novo com esse amiguinho e nós ouvimos um barulho e quando fomos ver ele tinha morrido, ele já estava morto. O que aconteceu é que eles foram brincar perto de um chalé que estava em demolição e eles se meteram a brincar de demolir a última parede que estava de pé, que nem era muito alta, e uma parte dessa parede caiu e um tijolo acertou Rudá bem na cabeça, bem aqui, na têmpora, né? E, e eu estou compartilhando isso com você hoje porque esse tipo de acidente, né, esse tipo de acontecimento é um acontecimento traumático, é um acontecimento que pode mudar a vida de uma pessoa, né? E eu já conheço, inclusive, né, pais que deprimiram, que entraram em depressão depois da morte do filho. Conheço pais que desistiram da vida depois da morte de um filho, e eu acredito que tem outros acontecimentos desse tipo que também são bastante traumáticos. E, enfim, esse é um tipo de acontecimento que pode marcar a vida das pessoas de uma maneira muito profunda, né? E muito. Não dá para. Claro que a gente não continua sendo o mesmo depois que acontece algo desse tipo, né, na vida da gente. Tá? Então, há 6 meses atrás, exatamente hoje, completando aí 6 meses, né, Rudá, meu filho, fazia a sua passagem. Né, e de uma maneira bastante inesperada, totalmente inesperada para a gente. Né. A minha esposa e eu, 3 meses depois, estávamos lançando esse canal, Lanterna Biográfica, lançando o projeto Lanterna Biográfica, inclusive um curso que a gente sonhou durante muito tempo e que a gente já estava assim planejando, mas ainda não tinha lançado. Né? E muita gente às vezes pergunta da onde que a gente tira a força, né? De onde vem essa energia para estar, né? Porque, inclusive, os alunos, né, as pessoas que estão com a gente no curso, às vezes me perguntam como é que a gente está, porque a gente está dedicando tanta energia, né, para o curso e para a lanterna biográfica,
que fica assim meio até estranho, né? Como é que a gente está conseguindo lidar com tudo isso, né? Então eu queria compartilhar com você hoje algumas chaves, alguns conhecimentos que podem te ajudar a realmente atravessar qualquer tipo de situação desafiadora, né? Eu acho que se Marina e eu estamos atravessando esta situação desafiadora que é a morte de um filho, acho que o ser humano tem a capacidade, né, de atravessar coisas ainda maiores, né? E com certeza o que quer que esteja acontecendo na sua vida agora, você também vai conseguir atravessar. Eu tenho certeza disso. E é por isso que eu queria compartilhar esses conhecimentos hoje com você, tá? Eu preparei um material até que eu vou projetar, né, aqui, então pega papel e caneta para você anotar, eu acho que vale a pena, e esse vídeo vai ficar disponível para sempre aqui, e para quem quiser assistir e reassistir, porque eu acho que isso é muito válido para as pessoas, né? A nossa maior intenção na lanterna biográfica é contribuir para a vida das pessoas de uma maneira positiva mesmo. Então é por isso que eu vou compartilhar isso aqui com você, e eu quero muito que faça um efeito na sua vida. Tá legal? Gente, vou até projetar aqui para você acompanhar. Tá? Como superar qualquer tipo de situação, né? E eu vou usar esse exemplo da morte do meu filho ao longo dessa apresentação, mas com certeza também vou expandir para outras situações que vocês podem estar passando, né? Que cada pessoa pode estar passando, tá bom? Espero mais uma vez que seja bem útil para você, tá? Olha, tem duas coisas que eu vou compartilhar com você, tá? Como superar qualquer tipo de situação. E essa é a minha visão, cada pessoa tem a sua, você vai encontrar matéria sobre isso em vários lugares. Algumas das coisas que eu vou falar aqui, você vai ver em outros lugares também, outras não, outras estão mais aqui mesmo. O que importa é que isso aqui seja útil para você, tá? Na minha visão, tem uma base e mais 6 passos que você pode dar para superar qualquer tipo de situação, tá? Essa base é bem importante, os 6 passos também. Não tem uma coisa que é mais importante que a outra, eles funcionam juntos, tá? E ali onde você não cuidar, vai te pegar, tá? Então, eu vou te falar a base primeiro. A base é isso aqui, tá? A base é você acreditar profundamente que tudo que acontece na sua vida vem para lhe servir. Vou repetir, tá? Tudo que acontece na sua vida vem para lhe servir. E você pode e deve aprender com tudo e com todos. Saulo, isso parece simples, né? Isso é simples. E eu vou falar para você, é simples mesmo. Tá? É simples de falar, é simples de entender, mas não quer dizer que é fácil de fazer. Não é fácil de fazer. Tá? Imagina, né? Tudo que acontece na sua vida vem para lhe servir. Eu acabei de falar, 6 meses atrás, meu filho morreu. Mas essa base aqui, eu acreditar nisso, faz toda a diferença. Porque até a morte do meu filho vem de alguma maneira, mesmo que eu não compreenda, eu tenho que acreditar que ela vem para me servir, ela vem para me mostrar algo e eu posso aprender com isso. Eu posso aprender com tudo e com todos, né? Em várias tradições você vai encontrar isso, né? No fundo, quando Jesus fala amar o próximo, né? Ele está dizendo o quê? Que, poxa, você pode amar e aprender com todo mundo, né?
No budismo, né, acho que uma das meditações que o Buda falava para as pessoas fazerem é você imaginar todas as pessoas como Budas, como seres iluminados que estão ali para lhe ensinar. Essa é uma meditação muito profunda. Né? Imagina você olhar para todas, e no budismo ainda são todas as criaturas, né? Todas as criaturas existentes, como se fossem seres iluminados que estão ali para te ensinar. Tenta fazer isso com os políticos de hoje, né? Olha para eles e pensa, poxa, eu posso aprender com eles, né? O que eu posso aprender com cada um deles? E pode ter certeza que você pode aprender. Tá? Mesmo que aprender aqui seja você tomar distância e ver o que você não quer, né? Tem algumas pessoas que é difícil pra caramba a gente amar, né? Mas e a gente fala, pô, não dá para aprender nada com esse cara. E na verdade ele está te ensinando, não conscientemente, mas ele está te ensinando aquilo que você não quer para você. Né? E é interessante você honrar isso. Né? É interessante você realmente honrar esse ensinamento, que aquilo que aquela outra pessoa está te mostrando. Né? Então, essa é a base. Tudo o que acontece na sua vida vem para lhe servir. Tá? Você pode e deve aprender com tudo e com todos. Com tudo e com todos. Legal? Então, começa daí. Tá? Começa se conscientizando disso. Né? Que tudo que acontece na sua vida vem para lhe servir e você pode aprender com tudo e com todos. Quando eu digo vem para lhe servir ou para você aprender, não quer dizer de jeito nenhum punição, tá? Não quer dizer de jeito nenhum culpa. Ah, eu fiz alguma coisa, eu estou recebendo um castigo. Não é nada disso. Não é nada disso, tá? Não é realmente nada de... Não tem nada a ver com culpa ou castigo. Tem a ver com você se perguntar como você pode aprender com aquela situação. O que aquela situação te traz, o que aquela pessoa, o que aquele evento traz para você aprender com aquela situação, com aquele evento. Tá? Então, é essa pergunta que você tem que se fazer. Né? Como é que eu posso aprender com isso aqui? O que eu tenho para aprender aqui? Como é que eu posso transformar essa situação em algo positivo? Tá? Lembrando sempre, tudo que acontece na sua vida vem para lhe servir, e você pode e deve aprender com tudo e com todos. Essa, para mim, é a base para você atravessar qualquer situação desafiadora na sua vida. Ok? Vamos continuar. Os 6 passos, tá? Gente, o primeiro passo é cuidar do corpo. Tá? O primeiro passo é realmente cuidar do corpo. E isso tem a ver com muita coisa. Eu estou falando aqui do corpo físico, do corpo energético, do corpo astral, todos os corpos aí que a gente trabalha, que a gente fala, na verdade está tudo ligado, tá? Mas você precisa começar cuidando mesmo do corpo físico, né? Quando algo traumático, algo muito forte acontece na sua vida, lembra de cuidar do seu corpo, né? Lembra de cuidar dessa pranchinha aqui da gente, né? Essa pranchinha boa aqui que a gente tem, tá? Então, uma das coisas, né, que Marina e eu fizemos depois da morte de Rudá foi continuar a fazer yoga, foi continuar a comer bem, foi continuar algumas práticas que a gente sabia que faziam bem para a gente. Tá? Foi ver que, poxa, realmente estar conectado com a nossa essência ali no corpo é muito importante. Né? Então, uma das coisas que a gente fazia, né, era estar sempre, todo dia, um momento ao ar livre. Né? Jardinar, caminhar ao ar livre. Por isso que eu falei alguns dos domingos atrás
Uma das coisas para você fazer no domingão, faça chuva ou faça sol, é sair ao ar livre, fazer alguma coisa na natureza, porque ali você está alimentando o teu corpo. Olha o que você está comendo, olha o que você está bebendo, olha o que você está ingerindo, tá? Está ingerindo pela boca, mas também olha o que você está ingerindo pelos olhos, o que, que você está assistindo, o que, que você está vendo por aí. Olha o que você está ingerindo, ó, pelos ouvidos, né? Que tipo de conversa, que tipo de mensagens você está recebendo. Cuida do teu corpo, você tem vários sentidos nesse corpo, a gente está mais atento para 5 sentidos, né? Da visão, do paladar, né? Do olfato, da audição, do tato. Então você cuida desses 5 sentidos, tá? Cuida do teu corpo. Continua fazendo a sua ginástica, continua fazendo a sua caminhada, cuida do seu corpo. Você está passando por um momento difícil, o teu corpo está sempre com você. Cuida dele, é o teu templo. Semana passada falei de templos aqui, se você fosse o seu templo. Então cuida realmente do teu corpo, tá certo? Esse é o primeiro passo, gente. Cuidar do corpo. Toda vez que você passar por uma situação desafiadora, se lembre disso, cuide do seu corpo, tá? Primeira chave, primeiro passo. Okay? Vamos lá, segundo passo, tá? Primeiro passo, cuidar do corpo. Segundo passo, escolher o foco, tá? O terceiro, vou explicar eles porque eles vêm juntos, tá? Escolher o foco. O terceiro, escolher as perguntas que você faz. E o quarto, escolher o significado que você dá. Esses três, gente, escolher o foco, escolher as perguntas que você faz e escolher o significado que você dá. Desculpa pela falta de acento aí no dá, porque eu estou num teclado francês aqui, então não tem acento, e eu fiz rápido isso aqui, mas são esses três passos, tá? Escolher foco, perguntas e o significado que você dá para as coisas, tá? Essas três coisas vão juntas e elas vão condicionar o teu nível de energia, elas vão afetar o teu estado físico, emocional, todo, tá? Então vamos passar cada uma delas, cada um desses passos, tá legal? Primeiro, tá do corpo. Segundo, escolher o foco, tá? Gente, aquilo onde você foca é como se botasse uma lupa, né? Então aquilo vai aumentar, tá certo? Vai aumentar. Onde você foca, aumenta. O teu foco faz expandir, né? Então, qualquer que seja a situação que você está passando, presta atenção no que você está focando. Tá? É a velha história do copo meio vazio e do copo meio cheio. Né? Numa mesma situação, as pessoas podem estar focando em coisas diferentes. Né? Então, assim, quer uma receita para você dormir mal? Cara, é muito simples. Na hora de você ir dormir, você pensa em tudo que você não fez, que você ainda tem que fazer. Você vai dormir mal pra caramba. Né? Quer uma receita para você dormir bem ou dormir melhor? Antes de dormir, na hora que você vai dormir, pensa em tudo que você fez durante o dia, que foi legal, foi positivo, tudo que você fez, que você se dedicou, e se parabeniza. Fala assim, poxa, eu sou um guerreiro, eu sou uma guerreira, hoje eu fiz tudo isso, eu passei tanto tempo com meu filho, eu fiz tal coisa no trabalho, eu fiz tal coisa para melhorar, eu li tal livro, eu me ocupei fazendo coisas produtivas. Olha ali tudo que você fez, foca naquilo antes de dormir, você vai dormir muito melhor, tá certo? Então, primeiro passo, cuidar do corpo. Segundo passo, escolher o foco, tá? Em qualquer situação desafiadora, você pode escolher no que focar, tá legal? E eu comecei aqui dizendo, poxa, há 6 meses atrás, exatamente há 6 meses atrás, meu filho Rudá morreu, ele fez sua passagem, tá? É 21 de maio deste ano, 2021. Né? Naquela hora,
Eu escolhi no que focar, né? Eu podia ter focado em várias coisas, tá? Mas eu foquei no fato de que ele morreu brincando, tá? E que ele não sofreu. Eu escolhi conscientemente focar nisso. Ele morreu brincando e ele não sofreu. E na hora que eu foco nisso, eu sou capaz de agradecer pela maneira como ele morreu. Olha que doido, né? Então, na mesma situação, outras pessoas estariam focando em outras coisas, né? Eu poderia ter escolhido focar em outras coisas. E eu não vou mentir para você, eu também balancei. Mas eu escolhi focar no fato que ele morreu brincando e ele não sofreu. Ele morreu na hora. Eu podia ter focado em outras coisas. Eu podia ter focado, sei lá, no muro que caiu. E daí começar a culpar os nossos amigos. Como é que está esse muro aqui? Poderia, né? Não ia me ajudar em nada. Né? Não ia me ajudar em nada. Não ia ajudar ninguém. Eu poderia focar no como é que eu não vi isso antes, né? Como é que eu não vi o perigo disso? Como é que eu não vim ver o que ele estava fazendo, né? Eu poderia focar nisso e me martirizar para o resto da vida, tá? Mas eu não tive culpa. Eu não tive culpa, ninguém teve. Né? O que eu escolhi focar? Eu foquei no fato de que ele morreu brincando, da mesma forma que ele viveu, brincando, né? Então, qualquer que seja a situação desafiadora pela qual você está passando, escolhe o foco de maneira consciente. Onde você foca, vai crescer, vai aumentar. Eu foquei nisso. Eu foquei em Rudá, teve uma infância, uma vida bonita. Ele brincou o tempo todo, ele morreu brincando, né? E, poxa, nessa hora eu sou capaz de agradecer. Quando eu foco nisso, eu agradeço pela forma como aconteceu. Tá certo? Não quer dizer que eu não chore, tá? E chorar é legal também, né? Porque são emoções que vão se desentrelaçando, né? Que estão em movimento, né? Chorar ajuda, muitas vezes, tá? Então também não seguro o choro, não. Gente, qual o terceiro passo? Terceiro passo, lembra? Cuidar do corpo, o primeiro passo para superar uma situação desafiadora. Segundo passo, escolher o foco. Terceiro passo, escolha as perguntas que você faz. Muito importante, tá? Esse passo. Escolher as perguntas que você faz. Olha só. Tem perguntas que ajudam a gente, tem perguntas que atrapalham, tá? Inclusive, o Tony Robbins fala isso, ele fala a qualidade da sua vida é a qualidade das perguntas que você se faz. Porque o tempo todo na nossa cabeça tem um diálogo interno acontecendo. E a maneira de você dominar esse diálogo interno, as vozes, diferentes vozes, às vezes as vozinhas que ficam aqui na nossa cabeça, é você prestar atenção nas perguntas que você está fazendo. Né? Vou dar um exemplo, tá? De perguntas que ajudam e perguntas que atrapalham. Tá? Uma delas eu já falei. Uma pergunta que atrapalha, que te afunda e que vai afundar tudo à sua volta é você perguntar de quem foi a culpa. Tá? Se você perguntar quem é o culpado, você vai se afundar e você vai afundar todo mundo em volta também. Então, essa é uma pergunta que atrapalha. Tá? Tem outras perguntas que atrapalham também, ou que não deixam você sair do lugar. Tá? A primeira delas tem a ver com os porquês. Né? Pergunta do tipo, por quê? Por que isso está acontecendo comigo de novo? Por que eu nunca consigo? Esse tipo de pergunta te atrapalha, te detona, te afunda mesmo. Tá?
E por que isso acontece, gente? Porque a nossa mente, ela é uma máquina tão poderosa, tão sofisticada, que ela vai encontrar resposta para a pergunta que você fizer, qualquer que seja ela. Com o tempo, ela vai encontrar a resposta. Dependendo da pergunta, ela vai demorar mais tempo para te trazer uma resposta. Dependendo da pergunta, ela te traz imediatamente. Mas assim, qualquer pergunta que você fizer internamente, aqui dentro vão aparecer respostas possíveis, tá? Então, se você perguntar quem é o culpado, você vai acabar encontrando alguém e vai mudar. Mas é uma merda, vai te detonar. Se você perguntar aqui por que eu nunca consigo, você vai encontrar todo tipo de justificativa. Tua mente vai trazer para você todo tipo de justificativa do porquê que você não consegue, tá? Todo tipo de explicação, de desculpa que você pode dar. Então, essas perguntas não são perguntas que te ajudam em nada. Que tipo de pergunta te ajuda? Inclusive as perguntas que te ajudam a passar para a ação. Essas perguntas geralmente começam com a palavrinha como, tá? Como. Então, quando meu filho morreu, tá? A primeira pergunta que eu conscientemente escolhi para fazer e que eu ficava me fazendo é assim: como que eu posso transformar essa situação numa coisa positiva? Como que eu posso transformar isso que aconteceu em algo positivo? Tá? Essa é uma pergunta que você pode se fazer sempre, em qualquer situação, e que vai te ajudar. Mesmo que na hora você não encontre a resposta. Tá? E eu confesso que na hora da morte do meu filho, eu não encontrei essa resposta, não veio de uma maneira consciente. Mas essa pergunta me ajudou a continuar na ação. Não, eu não fiquei paralisado. Tá? Tive que fazer um monte de coisa. Tive que ir na delegacia, eu tive que pegar papel, eu tive que pegar o corpo do meu filho no IML para poder enterrar, entendeu? Eu tive que, cara, tipo, eu peguei na papa para jogar terra em cima do caixão do meu filho, entendeu? Mas eu estava sempre ali pensando como que eu posso transformar essa situação em algo positivo, né? Então, até no momento do enterro, eu estava ali honrando meu filho, né? E, e até hoje eu me pergunto, né? Essa questão. E a gente vive de uma maneira diferente depois, porque você está sempre com aquela coisa assim, poxa, como que eu posso transformar isso mais positivo, em algo ainda maior, ainda mais positivo, tá? Esse tipo de pergunta você pode sempre se fazer. Como que eu posso transformar essa situação em algo positivo? As respostas vão evoluir com o tempo, porque a sua situação vai mudando com o tempo. Mas é uma pergunta propositiva. Então as respostas vão sempre te ajudar, elas vão vir na sua cabeça para te ajudar a positivar a sua vida. Tá? Outras perguntas que são muito positivas que você pode escolher fazer: o que eu tenho para aprender nessa situação? Né? O que eu posso aprender aqui? Tá? O que eu preciso aprender para sair dessa situação? Às vezes a situação não é muito agradável, né? Eu penso nas pessoas que às vezes, poxa, a pessoa está desempregada, a pessoa está com dívida, a pessoa está com um desafio na área do trabalho ou na área dos relacionamentos, né? No relacionamento amoroso. Faça essa pergunta: o que eu preciso aprender para sair dessa situação, para sair, às vezes, desse padrão, desse círculo vicioso, né? O que eu preciso aprender? Lembra da base que eu mostrei agora há pouco, lá no início? A base é: tudo o que acontece na sua vida vem para lhe servir e você pode e deve aprender com tudo e com todos. Então se pergunte: o que eu posso aprender com esta situação atual? O que eu preciso aprender para melhorar de vida? O que eu preciso aprender para melhorar ainda mais meu relacionamento,
para melhorar ainda mais minha performance no trabalho? O que eu preciso aprender? O que eu posso aprender com isso que está acontecendo? Né? Onde que eu posso ir buscar mais aprendizado? Né? Onde que eu posso ir buscar mais aprendizado? Tá? Às vezes tem situações que deixam a gente, poxa, a gente se sente meio bloqueado, tal. Você pode perguntar para você uma coisa, o que eu posso fazer agora? Né? Às vezes você não pode fazer muita coisa, mas você pode fazer um pouquinho, faça aquele pouquinho. O que eu posso fazer agora? E como eu posso fazer ainda melhor? Como eu posso fazer para no futuro poder fazer ainda mais? Né? Hoje a gente no Lanterna Biográfica está fazendo um monte de coisa, mas é uma pergunta que a gente faz. O que eu posso fazer para no futuro eu poder ajudar ainda mais as pessoas, eu poder contribuir ainda mais? Né? Esse tipo de pergunta te ajuda, te eleva, te coloca para cima. Tá? Então escolha conscientemente as perguntas que você faz. Tá bom? Vamos lá, são 6 passos. Estamos no terceiro, vou continuar aqui, tá? E se lembra, primeiro passo, então, cuidar do corpo. Segundo, escolher o foco. Terceiro, escolher as perguntas que você faz. E o quarto é escolher o significado que você dá para aquilo que está acontecendo, para as coisas em geral. Escolher o significado que você dá para as coisas, tá? E vou citar ele mais uma vez, o Tony Robbins, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que ele fala assim, as coisas não têm significado nenhum, a não ser o significado que você dá para as coisas. Tá? Então veja, e eu falei para você, olha, focos e perguntas e significado vão juntos, tá? Eles vão juntos. Foco, pergunta e significado vão juntos. Qual é o significado que você dá para as coisas? É você que escolhe, tá certo? É você que escolhe, tá? E é muito importante você prestar atenção nas palavras que você usa, né? Nas palavras que você usa. Então, quando o Rudá morreu, e desde então, né, nós ouvimos muitas coisas de muitas pessoas. E é claro que é um evento traumático, e muita gente vai usar palavras muito pesadas para falar disso. Então, vai falar assim, nossa, que tragédia, tá? Que tragédia, meu Deus, a pior coisa que poderia acontecer para uma pessoa, né? Não existe dor maior. Eu ouvi muitas dessas coisas, tá? Eu poderia ter caído nessa, tá? Mas eu escolhi não dar esse significado para a morte do meu filho, né? Eu escolhi conscientemente não dar esse significado, tá? Primeiro eu escolhi o foco, eu foquei que ele morreu brincando e que ele morreu sem sofrimento. Tá? Segundo, eu fiquei me perguntando as perguntas, como é que eu posso transformar isso em algo positivo? Né? E terceiro, eu escolhi o significado que eu dou para aquilo. E eu não consigo ainda traduzir esse significado em palavras, mas eu consigo ver beleza na coisa. Eu falo, ele morreu de um jeito bonito, porque ele viveu de um jeito bonito. Né? Então, é sublime. Tá? Isso. Né? Então, qual o significado que você dá para a coisa? Tá? Lembra o seguinte, o mundo tá no jeito que você vê o mundo. Tá? Então, no significado, as perguntas que você faz, o foco que você dá, determina a maneira como você vê o mundo, né? Então, se você focar no noticiário horrível, nas perguntas idiotas que às vezes, muitas vezes, muita gente está fazendo na televisão, ou até na mídia social, né? Ah, por que esse cara está no poder? Por que não sei o quê? Como é que pode alguém votar para esse ou para aquele? Fica só nesse julgamento de valor e dá um significado para a coisa. Muita gente, eu ouvi isso recentemente, né? Ah, não, as coisas vão piorar. É o significado que as pessoas dão. Né? Se você focar em outras coisas, se você focar em quanta gente está tentando melhorar, quanta gente está se desenvolvendo, está investindo em si, quanto projeto social existe no mundo, quanta iniciativa de solidariedade, né? Você se perguntar assim, poxa, como é que o ser humano, né, pode se ajudar ainda mais, né? Como é que a gente pode tornar essas iniciativas mais visíveis, ganhando aí um maior espaço, né? Você começa a dar outro significado para a coisa,
né? Eu não estou dizendo, gente, para você se iludir, né? Os problemas, eles existem, né? Eles sempre vão existir de uma certa forma, tá? A questão é como que a gente lida com eles, né? Então você tem que ver a realidade, mas você não precisa ver a realidade pior do que ela é, né? Você não precisa ver a realidade pior do que ela é. Então, você tem que ver a realidade, né? E também não adianta tapar o sol com a peneira, né? Até na relação com os filhos, né? Quando o Rudá morreu, a gente tem uma outra filha, a Isis Madá. A Isis Madá está com 2 anos agora, né? Então era o irmão querido dela, o irmão mais velho, né? Mas a gente não escondeu para ela o que aconteceu, né? Não virou um tabu dentro de casa falar de Rudá ou da forma como ele morreu. A gente contou a ela, né? Rudá morreu. E ele morreu dessa forma, um tijolo bateu na cabeça dele e ele morreu, né? E ela, claro, aquilo marca ela, mas se você não está fazendo a coisa ficar pior do que é, o que eu descrevi para ela, o que eu estou descrevendo aqui, é o que aconteceu, é fatual, né? Eu não estou dizendo para ela, meu Deus, seu irmão morreu, é a pior coisa que podia acontecer. Não, isso aí já é uma interpretação, né? Eu já estaria focando em outras coisas. Então, quando você vê a realidade como ela é, as crianças, elas têm total capacidade de lidar com a realidade como ela é. O que elas ainda não são capazes é de lidar com, às vezes, todas as emoções que você tem com relação àquela realidade, né? Então, se eu tivesse surtando ou com muita emoção assim, extravasando, essa coisa a minha filha de 2 anos não consegue lidar, né? Mas ela consegue lidar com a realidade fatual. Essa ela consegue, do jeitinho dela. E para ela é muito mais leve até, né? Então, esse é um aprendizado, gente. Lembra, foco, pergunta, significado. Qual o significado que você dá para aquilo, né? Eu tenho, inclusive, um grande amigo meu, que eu adoro, tá? A família dele é muito querida, né? Cresci junto com os filhos dele e realmente amo de paixão aquela família, tem um amor, um carinho enorme, né? E um dos filhos dele morreu num acidente de trânsito, tá? E eu encontrei ele depois da morte do meu filho. Ele me disse uma coisa que me marcou. Ele falou, cara, isso aí é uma cruz que você bota nas costas e você vai carregar por muito tempo. Você carrega para a vida toda. E eu ouvi aquilo com muito respeito, né? E fiquei pensando, mas não é um significado que eu quis dar para a morte do meu filho, né? E me ajudou muito a pensar assim, olha, meu filho não ia querer que eu carregasse essa cruz. Meu filho era alegre, era leve, ele queria me ver feliz, né? Então, para honrar o meu filho, eu tenho que dar outro significado para isso aqui, né? Ele foi para uma dimensão mais leve, né? Ele agora está mais livre. Esse foi o significado que a gente deu, né? Que eu dei. Ele está mais livre. Com certeza ele quer que eu esteja feliz. Então, construir um significado positivo, né, é muito importante. O que quer que aconteça na sua vida, tá? Pode ser uma passagem difícil, cara, é um obstáculo, é um desafio que você vai superar. E depois você vai contar para os outros a experiência que você passou e o que você aprendeu, sabe? Constrói esses outros significados. Cara, estou desempregado. Eu já tive desempregado também, entendeu? E hoje eu tenho história para contar do que eu fiz naquela época, entendeu? Dos investimentos, o que eu investi ali de tempo, de dedicação para sair daquela situação, tá certo? Então, é os foco, pergunta e significado. Essas três coisas funcionam juntas, tá, gente? E lembra do seguinte, o ser humano é um ser humano criativo. A gente tem o poder criador dentro da gente, tá? Porque a gente foi feita a imagem e semelhança dele, não é isso? A gente foi feita a imagem e semelhança do Criador. Então você tem esse poder criador dentro de você. Você consegue transformar as coisas, tá?
Aí tem gente que fala, isso é balela. Não é balela, você come, não come? Todo dia você come. Você pega e come uma maçã, e essa maçã vira você. Vai dizer que você não tem o poder transformador aí? Ela não vira nem você, ela vira o teu corpo, né? Você transformou a maçã no teu corpo. Da mesma forma, você consegue transformar as coisas que acontecem, entendeu? E naquilo que você acredita, você vai estar sempre modelando. Aquilo que você acredita e vai ter um impacto na realidade. Então, o ser humano ele se constrói sempre com isso, tá? Com foco, com as perguntas, o diálogo interno que ele tem na cabeça e o significado que ele dá para as coisas. E isso vai criando novas realidades, né? Vai criando novas realidades. Se eu não tivesse construído, focado no que eu foquei, feito as perguntas que eu fiz e dado esse significado bonito até para a morte do meu filho, como é que eu ia estar hoje falando aqui de desenvolvimento pessoal? Entendeu? Como é que eu ia estar hoje aqui querendo ajudar as pessoas a superar situações difíceis, né? Poxa, você tem que fazer esse trabalho com você mesmo para poder falar e compartilhar com os outros também, entendeu? Então é foco, pergunta e significado. Muito importante essas três coisas você escolher conscientemente, tá bom? Então, bora lá. 6 passos para você superar a situação difícil. Já vimos o primeiro, cuidar do corpo. Primeiro, super importante. O segundo, escolher o foco. Terceiro, escolher as perguntas que você faz. E o quarto, escolher o significado que você dá. Tá certo? Vamos para o quinto. O quinto é esse aqui, olha. Quebrar padrões e círculos viciosos. Tá? Quebrar padrões e círculos viciosos. Mais uma vez peço desculpas pela falta de acento, é o meu teclado aqui, francês, tá bom? Quebrar padrões e círculos viciosos. A gente tem padrões e círculos viciosos nas nossas relações, a gente tem padrões e círculos viciosos na maneira como a gente vê o mundo, às vezes no trabalho, tá? Às vezes na maneira como a gente se relaciona com a pessoa que a gente mais ama. A gente tem padrão e círculo vicioso. Volta e meia você está discutindo pela mesma coisa, porque a pessoa fez isso, aí pegou em você de tal forma, você reagiu automaticamente, e aquele vira uma bola de neve, quando você vê que está discutindo, não sabe mais nem porquê, né? Então você precisa aprender a quebrar esses padrões e círculos viciosos, tá? Como é que quebra padrões e círculos viciosos? Gente, escreve isso aí que é muito importante, vai fazer uma diferença na sua vida, tá? Cara, primeira coisa, cuidando do corpo, tá certo? Lembra de cuidar do teu corpo, cara, já falei. Cuida do teu corpo. Fisiologia, postura, entendeu? Até quando você está passando aquela situação, está vivendo aquele padrão. Vou falar um padrão que eu vivi bastante e como é que eu quebrava, tá? Com a morte de Rudá, depois que ele morreu, eu sentia saudade dele, eu sinto saudade dele. Aí qual era o meu padrão? Eu olhava uma foto. Aí eu olhava a foto, aí eu começava a sentir mais saudade ainda. Eu lembrava daquele momento, eu chorava, tá? E eu começava a afundar. Como é que você quebra? Cuidando do corpo. A primeira coisa, fisiologia, postura. E me falaram isso, olha, quando tiver assim, olha para cima. Gente, parece besta, mas não é. Olha para cima. Quando você olha para cima, o que, que acontece com o teu corpo, com a tua fisiologia? Você bota os ombros um pouco para trás, você ergue a cabeça, você olha para cima, para o céu, se você conseguir ver o céu azul é melhor ainda, tá? E nessa hora, você quebra um padrão. Você quebra um padrão psicossomático, tá? Porque você pode ver que quem deprime está sempre olhando para baixo. Quando você fica olhando muito tempo para baixo, tal, com o ombro encolhido, você está dando um recado aqui para o teu cérebro, tá? Um recado fisiológico que você está mal, você está deprimindo. Quando você olha para cima, que você bota os ombros para trás, você está dando um recado inconsciente para o teu cérebro que está tudo ok, que você está bem, que você está confiante, entendeu? Você está com os ombros para trás, tá? Que você está vendo além, tá certo? Então eu olhava para cima e eu acrescentava um significado, um pensamento na minha cabeça que era assim: gratidão. Gratidão, Rudá, por tudo que a gente compartilhou junto. Gratidão, Deus, por essas experiências, sabe? Então, primeiro passo, quebra um padrão, cuida do teu corpo, tá? Lembra que você tem um corpo e que você tem que mudar de postura. Primeira coisa, muda a postura naquele momento, tá?
vai fazer um exercício, sai para caminhar lá fora. Você vai quebrar aquele padrão naquele momento, tá certo? E quanto mais você cuidar do seu corpo, mais fácil vai ficar você quebrar padrões e círculos viciosos, ok? Primeiro passo. Segundo, mudando o foco. Como é que você quebra o padrão? Muda o foco. Cara, tá numa discussão enorme, muda o foco, entendeu? Alguém tá batendo boca com você, muda o foco, tá? Eu tava com aquela coisa, tava com o foco o quê? Na memória do meu filho, quando eu tava olhando a foto. Pô, quando eu começava a entrar naquele processo meio depressivo, mudava o foco, olhava para cima e mudava o meu foco para quê? Para gratidão. Para gratidão dele ter vivido brincando, dele ter morrido brincando. Entendeu? Então você muda o foco, tá? Terceiro jeito de mudar padrão, mudando as perguntas que você faz, certo? Você está perguntando, meu Deus, por que, que isso aconteceu? Muda a pergunta. Muda a pergunta totalmente. É como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso fazer isso aqui virar uma coisa positiva? Tá certo? Tá no meio de uma discussão, aquela coisa, cara, muda o foco. Às vezes, Marina e eu, a gente às vezes discute, é natural. E às vezes eu percebi, poxa, funciona muito, às vezes eu mudar o foco no meio da discussão, olhar para ela de verdade, porque às vezes eu estou brigando com uma imagem dela, não é com ela mesmo, né? Olhar para ela de verdade e só reparar, poxa, bonita a sua camisa, entendeu? Onde é que você achou onde é que você achou esse brinco? Entendeu? Cara, mudei a pergunta. Na hora ela, opa, quebrou o padrão também. A gente começa, você meio que dá uma quebra naquela discussão, você começa a conversar de outra coisa, ou volta para aquela conversa já dá uma enfraquecida, às vezes, naquele padrão que está muito acelerado, que está muito forte naquele momento, tá? Então, mudando as perguntas que você faz. Quarto jeito de quebrar padrão, mudando o significado que você dá para aquilo, né? Então, você quebra um padrão mudando. Pô, tô desempregado, pode dar um significado, vários significados. Tem gente que dá aqueles piores significados, né? Tô desempregado, poxa, é porque eu não sou capaz, é porque o mercado está difícil, é a crise, é a pandemia. Tipo, nada desses significados aí vão te ajudar a sair, né? Porque todos esses significados só estão te dando desculpas ou justificativas do porquê você está onde você está. Então você muda o significado daquilo. Fala, pô, estou desempregado. É verdade? É verdade, eu estou desempregado. Tá? Qual o significado que eu posso dar para isso que é positivo? Cara, pensa você. Pensa você. No meu caso, quando eu tive desempregado, eu dei os seguintes significados. Eu falei, é uma fase só, não é para sempre, é uma fase, onde eu tenho mais tempo para me aprimorar, então vou estudar para caramba, tá? Vou estudar para caramba e vou ralar aqui para sair dessa. É uma fase de aprendizado, ok? E é um desafio para eu crescer. Esse foi o significado que eu dei quando eu estava desempregado. Então, você muda o significado que você dá e você rompe padrões e círculos viciosos, tá? Quinta forma de quebrar padrões e círculos viciosos, melhorando os 3 recursos que você tem. Você tem 3 recursos com você sempre. E eu vou mostrar para você quais são, ok? Primeiro, muitos padrões não passam de ilusão, tá certo? Muitos padrões são só ilusão de ótica, igual esse menininho aqui que parece estar em cima de um prédio. Na verdade, ele está numa calçada, é só um desenho que está ali. Então, muitos padrões são padrões mentais, né? São padrões mentais. Vou até pôr a imagem aqui maior para você ver, né? É só uma ilusão de ótica isso aqui, tá certo? Muitos padrões não passam de ilusão. Legal? Esse menininho aí tá só numa calçada, é um desenho que tá aí embaixo, né? Veja, aí o problema é que muitos padrões e círculos viciosos são ilusórios, mas a gente fica se debatendo com eles, né? Se debatendo, igual esse cachorro brigando aí com esse lobo, entendeu? Na verdade, é uma criação da nossa mente, cara. É uma criação da nossa mente, tá? Muitas vezes, certo? Então, o que que acontece? Vou dar um exemplo aqui para você, tá? E esse é um exemplo real, eu vi muito esse círculo vicioso, tá? E vejo muito ainda.
Pessoas falam assim, eu estou desempregado, estou devendo. Isso é uma realidade. Tá? A pessoa está devendo mesmo, está desempregada mesmo. Né? É real. Aí vem o círculo vicioso padrão, que aqui já não é mais só a realidade, aqui já é o pensamento da pessoa. A pessoa pensa assim, não tenho recurso, não tenho recursos. E a pessoa fica repetindo isso na cabeça dela, não tenho recurso, não tenho recurso, e acredita, repete tanto que vira uma verdade assim quase incontestável, tá? Não tenho recurso, não tenho recurso, não tenho recurso. Aí o que ela faz? Ela não investe. Não tenho recurso, eu não invisto. E ela geralmente nesse caso está pensando só em investimento em termos de dinheiro, tá? Então ela não investe, não investe nada de dinheiro, não investe. Tá? E aí ela não se desenvolve, né? Não sai do lugar. Muitas vezes isso acontece. Pô, tem a impressão que não saio do lugar, que não estou me desenvolvendo. E continua desempregado, continua devendo. Tá certo? Gente, esse é um padrão muito comum. Muito comum, tá? Muito comum. Como é que você quebra ele? Tá? Você quebra ele desenvolvendo os 3 recursos que você tem. Não é verdade que você não tem recursos, tá? Você sempre tem 3 tipos de recursos. 3 tipos de recursos. Quais são eles? Quem você é. Quem você é o recurso mais valioso que você tem. Quem você é. Eu trabalho muito com empreendedores. O problema dos empreendedores, o problema que eles dizem ter é falta de recursos, mas não é. Nunca é falta de recurso. É falta de capacidade própria de levantar os recursos que são necessários, tá? Então, eu falo para eles, trabalha nesses 3 recursos aqui que você tem. Quem você é. Em inglês a gente fala lack of resources, que é falta de recursos, e essa capacidade de encontrar os recursos necessários. Em inglês tem uma palavra que eu acho muito legal, que é resourcefulness. Eu não sei como é que a gente traduziria isso legal para português, tá? Mas é essa capacidade de você encontrar os recursos, de você dar a volta por cima, essa resiliência, essa força de você ir atrás, de correr atrás, que o brasileiro tem, viu? O brasileiro é muito, muito criativo, muito capaz de correr atrás. E começa onde? Começa com esse recurso aqui, quem você é, tá? É você, o primeiro recurso que você tem, tá certo? Você sempre tem esse recurso com você, tá? Segundo tipo de recurso que você tem é o que você conhece. Você conhece um monte de coisa. Você conhece um monte de coisa. Você aprendeu estudando, você aprendeu por experiência. A tua experiência é única de vida. Então você conhece um monte de coisa, tá? O que você conhece vai te ajudar sempre. E esse recurso você tem. Você tem que usar o que você conhece, tudo que você conhece. Se eu não conhecesse nada de desenvolvimento pessoal, ia ser difícil, talvez mais difícil, superar a morte do meu filho. Né? E não basta conhecer, você tem que usar o que você conhece. Tá? Você tem que usar o que você conhece. Eu estou te falando aqui, pô, tudo que eu usei, eu conhecia e que ainda uso para lidar com essa situação. Né? Então vamos lá. Quem você é, o que você conhece. Terceiro tipo de recurso, gente, quem você conhece, sua rede de apoio, seus amigos, tá certo? Sua rede de apoio, seus amigos, sua família, quem você conhece, às vezes o amigo do amigo, aquele que indica, entendeu? Aquele que você, pô, sei lá, você viu até na internet, você manda um e-mail, manda uma mensagem, deixa um comentário aqui no vídeo, né? Cara, quem você conhece também é um recurso que você pode usar, você pode pedir ajuda, entendeu? Que você pode contar, às vezes, com aquela pessoa, a pessoa vai estar feliz de contribuir, né? Então, quem você conhece? Esses 3 tipos de recursos, todo mundo tem. Você tem e sempre. Aí, quando eu falei, poxa, aí a pessoa não investe, mas qual o melhor tipo de investimento? O melhor investimento é aquele que faz crescer esses 3 recursos. Sabe por quê? Porque esses 3 recursos você não perde nunca. Esses 3 recursos estão sempre com você. Se você melhorar quem você é, expandir o que você conhece,
e aumentar a tua rede, quem você conhece, você só tem a ganhar. Você não tem nada a perder com esse tipo de investindo nisso. E às vezes nem é dinheiro que você precisa investir nisso. Às vezes você precisa investir aqui seu tempo, sua dedicação, sua energia. Tá legal? Então lembra disso. Esses 3 tipos de recursos que você tem, que você pode usar para romper, quebrar qualquer padrão e círculo vicioso. Tá? Para sair, às vezes, de uma situação que você não vê mais saída. Lembra desses 3 tipos de recursos. E melhora quem você é, o que você conhece, quem você conhece, tá? Vou voltar aqui para os 6 passos. Primeiro, cuidar do corpo. Segundo, escolher o foco. Terceiro, escolher as perguntas que você faz. Quarto, escolher o significado que você dá. Quinto, quebrar padrões e círculos viciosos, usando tudo isso que você já aprendeu até aqui. Tá? E o 6º passo, dar sentido para a sua vida, fazendo investimentos inteligentes. Cara, a diferença maior entre as pessoas, para mim, está na mentalidade delas. Tá? Mentalidade delas. Investimentos inteligentes têm a ver com isso. Você dá sentido para a sua vida, tem a ver com mentalidade. Tá? E às vezes a gente fala mentalidade de abundância e mentalidade de escassez. Uma coisa que eu ouvi que eu acho que faz muito sentido é que assim, você quer ficar rico, você não começa pobre e vira rico. Você começa rico. Você começa rico aqui, ó, na sua cabeça. Entendeu? Não quer dizer que você vai sair esbanjando o que não tem, não é nada disso. É você trabalha a riqueza mental que você tem, a riqueza do teu ser, entendeu? Você começa a reconhecer a riqueza que você é, a riqueza em volta de você, a abundância na natureza das pessoas, aquilo que tem de bom. Quando você começa a ver tudo de uma maneira mais positiva, mais propositiva, você começa naturalmente a ter uma vida mais rica. Dinheiro depois é consequência, tá? Consequência do que você faz, claro, não é só pensar, não é só força do pensamento, é do que você faz. Mas o fato é que aquilo que você faz vai mudar, tá? E o que você deve fazer? Investimentos inteligentes, tá? Lembra de uma coisa, tá? O que é custo, o que é investimento? Custo é diferente de investimento, tá? E quando eu falo em investimentos inteligentes, quer dizer investimento mesmo, tá? Porque muita gente usa essa palavra investimento de uma maneira meio esquisita. É o seguinte, tem gente que vai comprar, vai lançar um projeto, né? Vou começar uma empresa, investi 30 mil reais em matéria-prima. Eu olho para essa pessoa, né? Esse empreendedor, eu falo, você não investiu, tá? Isso não é investimento, matéria-prima não é investimento, matéria-prima é custo, tá? É custo. Não quer dizer que você não tenha que fazer isso, você precisa comprar matéria-prima para produzir, beleza. Mas isso é custo, não é investimento. Por quê? Porque custo é aquilo que vai deixar você, que vai manter você rodando, vai manter a tua empresa rodando, vai manter a tua família rodando, vai manter você no patamar em que você está. Isso é custo, tá bom? Investimento é aquilo que você faz que vai te fazer mudar de nível, que vai te fazer você mudar para um novo patamar. É isso que é investimento, tá bom? Então, no caso da empresa, o cara fala, investir numa nova máquina, a gente que me faz produzir mais em menos tempo, a gente vai aumentar a capacidade de produção, atender novos clientes. Eu falo, isso sim é investimento. Tá bom. Agora, tem empreendedor que fala assim, empresário que fala, eu tive que investir numa nova máquina, porque a outra já estava muito velha, tive que jogar fora. Isso também não é investimento, isso é custo. Tá legal? Você só substituiu uma máquina que já existia. Isso é um custo para você continuar operando a tua empresa. Você entende? Então, cara, você está com uma doença aí no médico, isso não é investimento, isso é custo. Tá legal? Agora, você está bem e decidir cuidar da tua saúde, isso sim é investimento. Tá certo? Isso sim é investimento. Né? Então, lembra, custo é diferente de investimento. Faça investimentos inteligentes, tá? O que são investimentos inteligentes?
Investimentos inteligentes tem a ver com como você usa o seu tempo e como você pode usá-lo ainda melhor. Comece investindo o teu tempo de maneira inteligente, tá certo? Primeira coisa, veja como você está gastando o teu tempo, use ele melhor, tá? Segunda, aumenta a efetividade. O investimento inteligente ele faz aumentar a efetividade da sua ação no mundo, tá certo? Ou seja, você vai agir, você tem o tempo contado, mas você vai ter maior efeito, tá certo? Então, às vezes, o cara que é empresário, empregar alguém é um investimento. Por quê? Porque ele vai continuar tendo a vida dele, mas essa pessoa vai fazer as tarefas que ele pode delegar, que não é onde ele tem o maior valor para adicionar. Né? Então, aumenta a efetividade da sua ação no mundo. O investimento inteligente ele te ajuda a fazer isso, a aumentar o efeito de cada ação que você tem. Tá certo? Isso são investimentos inteligentes. E investimentos inteligentes são aqueles que te ajudam a expandir quem você é, o que você conhece e quem você conhece. Tá certo? Gente, isso é muito importante, porque quando você investe em aumentar quem você é, expandir aquilo que você é, o que você conhece e quem você conhece, você está aumentando o teu poder pessoal, a tua capacidade justamente de agir no mundo, tá bom? E a sua efetividade, tá? A chave, gente, para alta performance não é produtividade. A chave da alta performance é efetividade. É você aumentar o efeito que você tem com a sua ação, tá certo? Essa é que é a chave, tá? Um monte de gente dizendo por aí, a produtividade. Não é produtividade. A chave é você aumentar a efetividade. E para isso você precisa cuidar do quê? Da sua capacidade de produção, você precisa cuidar de quem você é, cuidar do que você conhece e de quem você conhece, tá certo? Então vou só recapitular aqui os 6 passos para você superar qualquer situação. Cuida do corpo, escolhe o foco de maneira consciente, foca naquilo que te dá força, tá? Escolhe as perguntas que você faz de maneira consciente, perguntas propositivas que te elevam. Lembra, a sua mente vai trazer as respostas para qualquer pergunta que você fizer. Só dá tempo para ela, tá? Então escolhe as perguntas boas para aqui dentro ter um diálogo propositivo que te ajuda. Quais são as perguntas boas? Como eu posso transformar isso em algo positivo? O que eu posso e preciso aprender para sair daqui? Para melhorar a minha situação? No que eu vou gastar o meu tempo de maneira mais eficaz? Essas perguntas são inteligentes, tá? Então escolha as perguntas que você faz. Escolha o significado que você dá. Lembra, nada tem significado a não ser o significado que você dá para aquilo, tá? Então escolha significados propositivos que te dão força, tá certo? Quebre padrões e círculos viciosos usando esses passos e também trabalhando nos 3 recursos que você tem, melhorando quem você é, usando tudo que você conhece e pedindo também ajuda quando necessário para quem você conhece, tá certo? Quebre padrões e círculos viciosos, saia dessa e dá sentido para a sua vida fazendo esses investimentos inteligentes. A melhor hora para investir é na crise, não é mesmo? Todo mundo diz isso na área econômica e financeira. A melhor hora para investir é na crise. Na verdade, todo mundo diz isso, nem todo mundo faz. Os que fazem são os que realmente acreditam nisso e são os que se tornam ricos e milionários durante as crises, tá? Agora, isso vale também para a sua área pessoal, tá? Para a sua vida pessoal, tá? É nas crises que a gente cresce. Lembra disso? Então, a melhor hora de investir também é quando você está passando por uma crise. O cara está desempregado lá, não tem dinheiro, fala, pô, não posso investir agora num curso. Só que é o curso que vai melhorar a tua empregabilidade, tá certo? É, às vezes, o tempo que você vai passar, às vezes não precisa ser o dinheiro, às vezes é o tempo que você vai passar estudando, que vai melhorar a tua empregabilidade, vai te ajudar a sair dali. Então lembra disso, faça investimentos inteligentes de tempo, de dinheiro, de energia, porque tudo isso no fundo é a mesma coisa, tá? Tempo, dinheiro e energia é a mesma coisa. No fundo é tudo energia e tempo, tá? Invista isso de maneira consciente
e inteligente. Como é que é inteligente? Investimento é o que te faz sair do patamar que você está para um patamar mais elevado, onde você vai conseguir ter mais efetividade na atuação, onde você vai ter mais efeito na atuação no mundo. Tá certo? Então, gente, acho que era isso que eu tinha para compartilhar hoje, tá? E realmente quis passar mais tempo hoje, dar muito conteúdo, porque 6 meses que Rudá morreu é uma data importante para mim, e Rudá contribuiu muito para a minha vida e para a vida de todos os que ele encontrou, né, no mundo, que todos os que encontraram ele, ninguém nunca ficou indiferente à presença daquele menino. Então, eu também espero que você não fique indiferente à presença aqui do Lanterna Biográfica, tá? Eu espero que esse conteúdo ajude a todos, tá? E eu queria terminar pedindo a você duas coisas, tá? Pedindo a você que, se você gostou, se você aprendeu e se tem alguma coisa que você queira comentar ou sugestões para dar, deixa um comentário aqui, né? No final aqui, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo. Inclusive, se tem alguma coisa que você quer que eu aprofunde, eu estou todo domingo aqui às 7 da manhã, no horário de Brasília, e temas que você queira que eu aprofunde, algo que às vezes não sei se não ficou claro, ou que você quer saber mais, coloca aqui embaixo no comentário, tá? A primeira coisa que eu quero te pedir é isso, deixa um comentário aqui, e, por favor, compartilha com quem você gosta, com quem você ama esse vídeo. Eu raramente peço para compartilhar, mas eu espero que você compartilhe, porque eu acho que esse conteúdo pode ajudar muita gente. Se você acha também, compartilha. Eu acho que todo mundo merece saber disso aqui e principalmente aplicar esses 6 passos e a base de que tudo que acontece vem para nos servir e a gente pode aprender sim e deve com todo mundo e com tudo que acontece na nossa vida. Tá certo? Um grande abraço, um ótimo domingo para você e uma ótima semana. Domingo que vem, 7 da manhã, eu estou aqui de novo. Um abração.